Tá no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 19 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, ChatGPT exibirá anúncios aos usuários com base em suas conversas. Em mundo, Trump impõe tarifas contra 8 países em pressão pela Groenlândia. Já no Brasil, Mercosul e a União Europeia assinam um acordo e criam a maior área de livre comércio do mundo. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o ChatGPT vai passar a exibir anúncios para os usuários. A decisão foi anunciada pela OpenAI e faz parte de uma estratégia para diversificar receitas e sustentar um plano bastante ambicioso de investimentos em IA. E quando a gente fala em ambicioso é porque o número é de fato grande mesmo. A OpenAI já se comprometeu a investir 1,4 trilhão de dólares em data centers e chips de IA ao longo dos próximos 8 anos, o que explica essa busca por novas fontes de receita. E aí fica a pergunta, como esses anúncios vão aparecer no dia a dia do usuário? Segundo a empresa, os testes começam no plano gratuito e também na assinatura mais barata, chamada ChatGPT Go. Exatamente, os anúncios vão surgir sempre ao final das respostas, de forma claramente identificada e só quando forem considerados relevantes para a pergunta feita pelo usuário, sem interromper a conversa no meio. A OpenAI também faz questão de estabelecer alguns limites bem claros. As respostas do ChatGPT não vão ser influenciadas por anúncios, nenhum anunciante terá acesso a conversas privadas e não haverá publicidade em temas sensíveis, como saúde mental ou política. E tem mais um detalhe importante: durante a interação, o usuário vai poder perguntar sobre o produto ou serviço anunciado, o que aproxima a publicidade de uma experiência conversacional. Agora, olhando para o impacto disso tudo, a expectativa da OpenAI é gerar bilhões de dólares em receita publicitária já em 2026. E esse movimento chama atenção porque representa uma mudança clara de trajetória da empresa. Pois é, isso porque em 2024 o CEO Sam Altman chegou a dizer publicamente que odiava anúncios. Agora o argumento é manter um alto padrão no serviço e colocar mais controle da experiência nas mãos do usuário. E esse caminho não é exclusivo da OpenAI. O Google também avalia exibir anúncios no Gemini ainda nesse ano. No fim das contas, o modelo lembra bastante o que já acontece em serviços como Netflix, Prime Video e YouTube. Quem não paga ou escolhe o plano mais barato acaba vendo anúncios. Ou seja, a inteligência artificial começa a seguir o mesmo caminho de outras plataformas digitais. Mas com esse movimento importante da OpenAI, a gente encerra o bloco de empresas e bora agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, Donald Trump voltou a elevar o tom no tabuleiro global. No sábado, dia 17, o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 10% contra 8 países europeus caso eles se oponham ao plano americano de comprar a Groenlândia, território que é hoje semi-autônomo ligado à Dinamarca. E o recado veio com prazo. Segundo Trump, essa tarifa começa a valer em 1º de fevereiro desse ano, e se não houver acordo, sobe para 25% a partir de junho. Ele deixou claro que a taxação só será suspensa depois da compra total da ilha pelos Estados Unidos. E os países citados foram Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Todos eles fazem parte da OTAN e na semana passada enviaram tropas para a Groenlândia como resposta direta às ameaças feitas por Trump. Mas afinal, vamos relembrar por que a Groenlândia entrou no centro dessa disputa. Trump afirma que China e Rússia estão de olho na região e disse que, entre aspas, não deixaria isso acontecer. Além disso, segundo ele, a ilha seria peça-chave do chamado Domo de Ouro, um sistema de defesa antimísseis sobre o território americano inspirado no Domo de Ferro de Israel. Mas não é só isso. A Groenlândia ocupa uma posição estratégica no Ártico entre os Estados Unidos e a Rússia, e ainda concentra grandes reservas de petróleo, gás natural e terras raras, o que aumenta e muito o interesse geopolítico na região. E a reação europeia foi imediata. Líderes como Macron e Keir Starmer classificaram a ameaça
de Trump como inaceitável. Em retaliação, a União Europeia avalia impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos, ou restringir o acesso de empresas americanas ao mercado do bloco. Já o primeiro-ministro da Espanha alertou que uma ação americana faria Putin o homem mais feliz do mundo, enfraquecendo a OTAN e legitimando a invasão da Ucrânia. Enquanto isso, protestos se espalharam pela Dinamarca e pela própria Groenlândia. Ou seja, Branco, uma escalada diplomática que mistura segurança, recursos naturais e pressão econômica, com impactos diretos no equilíbrio global. Mas agora, com esse cenário internacional mapeado, bora virar a chave e seguir para o noticiário aqui do Brasil. No noticiário do Brasil, tivemos a assinatura de um acordo histórico. Depois de 26 anos de negociações, o Mercosul e a União Europeia assinaram nesse sábado o acordo comercial que cria a maior área de livre comércio do mundo. E a cerimônia reuniu representantes dos dois blocos, mas sem a presença do presidente Lula. Quem representou o Brasil foi o chanceler Mauro Vieira. Agora, para esse acordo começar a valer de fato, o texto ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos. E aí entra um ponto sensível aqui. Esse processo promete ser delicado, principalmente na Europa, onde setores agrícolas e ambientalistas já se colocaram contra o acordo. Mas por aqui o clima é outro. O presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que quer acelerar ao máximo a tramitação do texto. E para entender melhor o que está em jogo, o tratado prevê a redução de tarifas comerciais entre os 27 países da União Europeia e 4 do Mercosul, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na prática, isso facilita muito o fluxo de mercadorias entre os dois blocos. E o tamanho desse mercado chama atenção. Estamos falando de 720 milhões de consumidores, sendo 450 milhões na Europa e 270 milhões na América do Sul, além de um grupo que representa cerca de 25% do PIB global. Mas afinal de contas, o que o Brasil ganha com isso? Para o consumidor, a expectativa é de mais oferta de produtos como vinhos, azeites, queijos e chocolates, com mais variedade e preços potencialmente mais baixos. Já no agro, itens como café e peixes devem ganhar competitividade no mercado europeu. E segundo o IPEA, o Brasil tende a ser o principal beneficiado desse acordo. Até 2040, a assinatura pode elevar o PIB brasileiro em 0,46%. Ao todo, 82% das exportações brasileiras para a União Europeia devem ficar isentas de tarifas de importação. É um acordo que promete mexer bastante com o comércio, com a economia e com o bolso do consumidor brasileiro. Mas com esse panorama fechado, a gente chega ao fim dessa sessão e confere agora como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pelo exterior. Ao longo da semana passada, as tensões entre Estados Unidos e Irã perderam força, após declarações de Trump sinalizando menor disposição para uma escalada do conflito. Com isso, o petróleo passou por uma correção na quinta-feira, dia 15, quando o Brent caiu 4,2%. Ainda assim, a commodity encerrou a semana passada em alta de 1,4%. Em paralelo, os metais preciosos seguiram em destaque. O ouro subiu 1,9% e a prata avançou 12,9% na semana. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários tiveram um desempenho levemente negativo. O S&P 500 recuou 0,38%, enquanto o Nasdaq caiu 0,66%. O mercado seguiu rotacionando para fora de ações ligadas à inteligência artificial em direção a outros setores. No Brasil, os papéis ligados a commodities ganharam destaque. As ações da Petrobras subiram 6,52%, enquanto a Vale avançou 5,57%. Com o suporte das duas gigantes, o Ibovespa fechou a semana em alta de 0,88%, aos 164.800 pontos. Na ponta negativa, a Smart Fit caiu 10,65%, refletindo maior cautela dos investidores com as perspectivas de resultados da companhia para 2026. O dólar, por sua vez, fechou a semana a R$ 5,37, com alta de 0,14%. Olhando agora para a agenda dos próximos dias, hoje, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos em homenagem a Martin Luther King. E na quinta-feira sai o Índice de Preços de Consumo Pessoal, o PCE, que é um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos. E no domingo é aniversário da cidade de São Paulo, que completa 472 anos. A agenda completa você encontra na nossa newsletter Daily Fim. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo
hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembra daqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Começa a semana compartilhando com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa segunda, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!